Aqui temos mais uma história de um jogador japonês que adormece durante um jogo e depois se vê no mundo desse jogo. Só que desta vez nosso protagonista é um esqueleto de 2,5 metros de altura equipado com uma armadura cara. Assim como nosso protagonista de Overlord, ele acabou se tornando o mesmo avatar que costumava ser durante o jogo, mas ao contrário do antigo vestido de Ens, ele não está planejando dominar o mundo, então estamos bem. De qualquer forma, ele acorda no mundo do jogo. Testa suas habilidades poderosas e até mesmo sua espada ultra rápida, mas gradualmente começa a entender que ele pode ser mais forte do que deveria ser. O homem fica com um pouco de fome, então tenta usar seu feitiço de teletransporte para basicamente uma transmissão instantânea para outro lugar, mas ele não pode porque primeiro ele tem que estar em outro lugar para poder se teletransportar para lá. Então, depois de dar uma espiada no rio, nosso protagonista decide manter o rosto escondido sob o capacete porque sabe o quanto a sociedade discrimina os esqueletos ambulantes. Ele também começa a se referir a si mesmo como Ark. Bem, esse era o nome dele no jogo, afinal. Com isso, ele vai até a cidade mais próxima, dá uma volta, percebe que é melhor arranjar algum dinheiro porque aquele pão não é barato, e também se depara com um elfo em um beco escuro. Ele fica intrigado e tenta segui-la, mas ela simplesmente desaparece. Embora enquanto ele estava tentando segui-la, ele acaba bem na frente de uma guilda de aventureiros e se prepara para se registrar. Ele está pronto para começar a ganhar algum dinheiro. Mas parece que ele precisa matar 3 feras, monstros ou bandidos porque esse é o requisito para obter uma licença. Mais tarde, quando ele termina de matar um javali e um orc na floresta, ele testemunha um grupo de bandidos prestes a agredir e abusar de 2 meninas. Primeiro, ele não tem certeza do que fazer, já que está em menor número, mas considerando a natureza da situação, ele intervém, os destrói e depois queima seus corpos. Nenhuma hesitação. Quanto às 2 meninas, é uma nobre senhora chamada Lauren e sua criada Rita. Enquanto elas se vestem, ele saqueia convenientemente tudo o que os bandidos deixaram e depois acompanha as meninas de volta à cidade. Claro, ele obtém sua licença de aventureiro e também desfruta de uma boa refeição com o precioso dinheiro que roubou dos bandidos mortos. Ele sabe que essa será sua nova vida daqui para frente e já está gostando. No dia seguinte, ele pega uma missão, que é basicamente proteger uma jovem chamada Marca, enquanto ela coleta algumas ervas medicinais. Assim que ele chega lá, seu cliente parece extraordinariamente apressado, mas acontece que ela simplesmente não quer que sua mãe descubra que ela está coletando ervas. Não porque ela seja uma mãe ruim, mas apenas porque ela se tornou superprotetora desde que seu pai morreu. Durante isso, eles encontram uma criatura parecida com uma raposa ferida, mas fofa, que é curada por Ark. Esse carinha desenvolve uma afinidade com Ark, tanto que Ark decide chamá-la de Ponta e a adota como se ela fosse um Pokémon. Enquanto isso, a mãe de Marco percebe o que sua filha está fazendo. Como ela está fora da aldeia, embora coletando ervas, e sua ansiedade começa a subir, porque houve grandes conversas sobre um monstro particularmente assustador que espreita na floresta. Mas ela não precisa se preocupar, porque Ark está com sua filha. Quando Mark e Ark estão prestes a colocar as mãos nas ervas medicinais ao redor de uma certa árvore, é revelado que a árvore é o domínio do monstro. Falando no monstro, é um enorme basilisco. Meio feio, porque ninguém gosta de enormes répteis verdes quando eles só querem obter algumas ervas medicinais. Embora, como eu disse, Ark esteja com ela, então não há necessidade de se preocupar. Ele rapidamente mata o enorme basilisco e deixa Marca sem palavras. Ele então pergunta a ela que esse será o segredinho deles. Ark também percebe um anel mágico no monstro morto, mas ele desaparece agora que o monstro está morto. A caça às ervas continua e logo eles retornam à aldeia dela junto com um javali gigante, com quem todos se banqueteiam. Ark e Ponta se despedem de todos e voltam. Posteriormente, um grupo de pessoas consegue matar outro basilisco. Eles estão muito orgulhosos de si mesmos, mas essa confiança se transforma em dúvida quando eles se deparam com o cadáver daquele que a Arca matou. Eles estão surpresos como, ao contrário deles, este foi morto com um único ataque. Absolutamente fenomenal. Então, outro dia, outro trabalho. Desta vez, Ark está se divertindo com alguns bandidos em uma caverna, especialmente saboreando todo o seu tesouro. Conforme isso continua, é revelado que o resgate da nobre dama e sua criada foi uma surpreendente reviravolta do destino. Ela seria assassinada por aqueles bandidos para desorganizar o reino. O homem que ordenou seu assassinato é um homem chamado Triton, e seu filho, o Dallon, administra um mercado ilegal de escravos ou algo parecido. Então, um ser humano nojento por toda parte. Voltando ao nosso protagonista, quando ele finalmente sai da caverna, ele é atacado por um lindo elfo e também é acusado de sequestrar crianças elfas. Mas quando ela percebe que Ponta está com ele, ela percebe que um homem que anda por aí com um Pokémon não pode ser tão ruim assim, certo? Brincadeirinha, pessoal. Na verdade, Ponta é uma criatura espiritual da floresta e, como essas criaturas são particularmente exigentes com quem confiam, ela entende que estava errada. No entanto, depois de vê-la toda estressada, Ark se oferece para ajudá-la a encontrar os sequestradores, mas ela recusa a oferta. Ainda assim, ele decide segui-la de qualquer maneira. Afinal, ela é a elfa que ele viu no primeiro episódio, então ela deve ser importante. Logo, eles descobrem os sequestradores que estavam abusando das crianças elfas.
É o filho daquele homem e seus homens, os caras que dirigem um mercado de escravos. A elfa mata a maioria delas sozinha, mas é forçada a parar quando Dylan usa as crianças como reféns para ameaçá-la. Isso a torna fraca, e as coisas estão prestes a dar terrivelmente errado por um momento, mas Ark finalmente intervém, derrota o Dylan e salva o dia. Todos eles são então mortos, e os filhos elfos são curados e libertados por Ark. Nossa garota elfa fica surpresa com sua força, e ela realmente não acredita na mentira de que ele é apenas um aventureiro por diversão, mas as habilidades de Ark eram inegáveis. Ela declara seu nome, que é Ariane, e busca sua ajuda para salvar mais elfos que foram escravizados. Ark obedece e eles viajam para a cidade de Dianto. Aqui eles encontram um amigo de Ariane, chamado Donka. Donka acha que Ark é suspeito, mas não pode ignorar o fato de que Ark conseguiu ganhar a confiança não apenas de Ariane, mas também de uma criatura da floresta como Ponta. Além disso, ele pode usar o teletransporte, o que é bastante útil. De qualquer forma, Ark se desculpa para fazer algo pessoal, mas é apenas ele tirando o capacete e comendo a comida sem se preocupar com o que os outros possam pensar. Ariane, por outro lado, dá a Donka uma breve recapitulação do que aconteceu, como ela falhou em salvar as crianças, mas graças à ajuda de Ark, elas foram salvas. Ela também acaba se comparando com a irmã mais velha. Mais tarde, eles partem para libertar alguns elfos, sem saber que alguém os está observando. Assim que chegam ao armazém onde o negócio de escravos estava acontecendo, todos ficam agradavelmente surpresos ao ver como os perpetradores já foram mortos. A responsável é uma linda garota ninja com orelhas de gato. Isso excita cada osso otaku do corpo de Ark, que tem muitos ossos por ser um esqueleto. E assim como Ari e Donka, ela decide confiar em Arce também porque, bem, Ponta. Então ela dá a ele uma lista das pessoas que estão comprando esses elfos e também informa sobre os outros elfos que estão sob custódia do próprio Lord Triton. Ela continua afirmando que é apenas uma assassina, seu objetivo era outro. Ela acabou de salvar os elfos. Arce e Ari então partem para libertar os escravos mantidos por Tritão, e Donka confia em Arce e deixa isso para eles. Ao chegarem ao castelo, eles causam confusão, mas conseguem facilmente capturar Tritão e seu filho. Karma entra no chat porque os dois elfos que estavam sendo abusados sexualmente por eles agora têm a chance de se vingar. Ark, no entanto, estava mais interessado naquele tesouro suculento e vigoroso. Ele encontra as coisas e guarda para si mesmo novamente. Mas ele garante a Ariane que só está fazendo isso porque não quer que eles usem os fundos para reconstruir sua organização de escravos. Embora, inesperadamente, este lugar esteja destruído, mas quem se importa? Eles já salvaram os elfos. Ariane pergunta a Ark se ele gostaria de visitar a terra dos elfos. Ele pode se o elfo mais velho lhe der permissão. Mas isso soou como uma má notícia para Ark, ele sabia que seria descoberto. Então ele decide confessar tirando o capacete. Ele conta a Arian como ele está assim por causa de uma certa maldição. Ariano é simpático. Ela garante a ele que os elfos são muito bons em guardar segredos, e talvez o elfo mais velho tenha uma ideia de como consertar isso. Enquanto isso, o rei de Olau reúne seus filhos e filhas para ver o alarido sobre esses rumores de escravidão. Pode ser ruim porque o rei não quer quebrar o tratado de paz humano-elfo. Depois de pensar por um minuto, eles decidem entrar em contato. Mas o que o rei não sabe são os planos ocultos de seus filhos. Sua filha é meio consciente, no entanto. Ela sabe que um deles está realmente envolvido no negócio de escravos, enquanto o outro só quer denunciá-lo por causa da política real. A filha parece ser uma boa pessoa. Ela quer que as coisas corram bem e começa seus próprios preparativos. Voltando aos personagens principais, Ark e Ariane finalmente chegam à Terra dos Elfos. Foi no meio da floresta. Lá, Ark conhece o ancião, que na verdade é o pai de Ariane. Ele também conhece a mãe dela. Eles agradecem a Ark por ajudar sua filha a salvar os elfos, mas como o problema está ficando cada vez maior, Ariane e seu pai partem para a capital dos elfos chamada Maple. Eles querem falar sobre esse assunto com os anciãos o mais rápido possível e, enquanto estão fora, a mãe de Ariane mantém Ark ocupado tendo muitas sessões de sparring com ele. Ela quer saber se ele é forte o suficiente para manter sua filha segura, e parece que não, porque essa mãe continua batendo nele todas as vezes. Isso foi revelador para Ark. Ele finalmente entende como suas estatísticas altas não significam nada se ele não for habilidoso e experiente o suficiente para usá-los adequadamente contra outros indivíduos habilidosos. Ariane e seu pai conversam com os anciãos sobre a situação e como os humanos estão usando os elfos como escravos, mas eles realmente não querem arriscar uma guerra com os humanos, por isso o melhor curso de ação parece ser continuar salvando-os em segredo. Ariane fica sabendo então que sua irmã vai se casar. Isso a pega desprevenida, mas ela sabe que é ao contrário dela. Ela nunca vai se casar. Ironicamente, a próxima vez que vemos Arya é quando ela entra em Ark tomando o banho. Ele é caveira e ossos, enquanto ela mesma está em toda a sua glória nua de elfo. Ainda assim, embora tenha sido ela quem entrou, ela expulsa Ark porque ele sendo todo ossos a deixou em pânico. Bem, pode ter sido estranho, mas ei, pelo menos eles estão se aproximando. Seguindo em frente, seu pai nomeia oficialmente Ark como seu ajudante. Ele também quer genuinamente ajudá-lo a curar sua maldição, e é por isso que o ancião conta a ele sobre uma poça de magia que pode curá-lo. No entanto, ele terá que percorrer todo o caminho até o território dos Dragonlords e percorrer os dragões mais perigosos do mundo. É assim que ele encontrará a Spirit Tree e depois a Magic Pool.
Parece um grande aborrecimento, e é por isso que ele começa a se perguntar se a história que ele mesmo inventou é realmente verdadeira. É realmente a maldição? Então ele tenta usar um feitiço de quebra de maldição em sua mão direita e fica surpreso ao ver que sua mão direita retorna momentaneamente. Bingo! Sim, ele está amaldiçoado, e aquela piscina mágica definitivamente pode torná-lo humano novamente. Depois disso, ele e Ariane seguem para a capital do reino enquanto caçam proprietários de escravos no caminho, embora durante suas viagens sejam avisados sobre lobos assombrados que gostam de atacar viajantes. Depois, a filha do rei. O nome dela é Juliana, e agora ela está a caminho de Limbult, uma cidade que tem laços estreitos com os elfos. Sua irmã mais velha é casada com o governante deste lugar, então ela quer algumas informações sobre a situação atual deles. De volta a Ariane e Arte, ela parece estar pronta para caçar alguns desses lobos porque um véu de noiva feito de suas peles pareceria. Citação, muito bom em sua irmã. E com certeza, eles são recebidos pelos lobos mais cedo ou mais tarde. Ark fica imediatamente intrigado quando vê um anel mágico em seu líder, e é exatamente como o que ele viu naquele basilisco. Ele acaba destruindo o anel, o que de alguma forma faz com que os lobos basicamente se desculpem e saiam. Isso confirma a suspeita de Ark de que os anéis são o que está fazendo com que os monstros se comportem de maneira suspeita. Ariendo já está recebendo alguns de seus pelos. Enquanto isso, Ponta sente algum problema no ar. Ele leva Ark para algum lugar, mas já é tarde demais. A filha do rei, sua empregada e seus guardas foram todos mortos por assassinos. Os assassinos ainda estavam lá, então eles tentaram atacar Ark, mas sua armadura era mais do que suficiente para mantê-los afastados. Ele os mata facilmente, até os lobos aparecem para ajudar. Porém, o que aconteceu a seguir foi basicamente trapaça. Ark usa um feitiço de rejuvenescimento na filha do rei e seu companheiro, e assim, eles são trazidos de volta à vida. Ele foge antes que eles retenham totalmente a consciência, ele acaba pensando demais no que fez, se usar um feitiço para ressuscitar os mortos era mesmo a coisa certa a fazer. Seguindo em frente, eles chegam à capital Olau e também encontram a garota ninja com orelhas de gato. O nome dela é Xiomé e ela faz parte do clã Jishin. No momento, ela é uma evangelista vagando em busca de membros de seu clã que foram capturados por humanos. Durante a conversa, ela acaba questionando Ark sobre seu conhecimento da palavra ninja. O fundador de seu clã, um homem chamado Anzo, é quem criou esse nome, então não faz sentido que uma pessoa aleatória como Ark saiba. Essa pequena informação leva Ark a acreditar que o fundador do clã deve ter sido um japonês, principalmente porque seu nome era Anzo. Xiaomi então pede a ajuda deles e Oriane dá um sinal de positivo para ela. Em outro lugar, o filho do rei, que está envolvido no tráfico de escravos, não gosta do fato de sua irmã não ter sido morta pelos lobos ou pelos assassinos. Quanto à quadrilha, Xiaomi quer que os outros dois façam uma grande cena enquanto atacam um determinado mercado de escravos para que ela possa usar a comoção como uma vantagem para invadir outros mercados. Ela também apresenta outro ninja chamado Goemon. Neste ponto, Ark começou a ver o padrão, como Anzo usou os nomes de ninjas famosos do Japão em seu clã. Embora ao contrário de Xiaomi, Goemon não seja uma garota bonita. Ele é um homem enorme e volumoso, quase do mesmo tamanho de Ark. Os dois primeiro tentam desafiar um ao outro, mas rapidamente se tornam melhores amigos. Mesmo na hora de invadir o mercado, eles tentam ver quem consegue derrubar mais guardas. Mais meninos sendo meninos, eles exageram. Xiaomi e Arya, simplesmente observem. O malvado filho do rei fica sabendo dos ataques aos mercados de escravos, então acaba mandando mais soldados para reforçar a segurança, mas eles não eram páreo para as meninas. Arya e Xiaomi continuam libertando mais e mais escravos. Goemon estava indo excepcionalmente bem, tão bem que decidiu enviar Ark para se juntar às meninas, porque ele era o suficiente para conter os reforços. Eles conseguiram libertar o povo fera. No entanto, nem Ark nem Arya, nem mesmo Xiaomi, poderiam ter imaginado a triste visão que eles estavam prestes a ver a seguir. Em sua busca, eles se deparam com uma cela. Uma cela cheia de cadáveres de escravos que foram deixados para apodrecer, porque eram velhos ou doentes. Os poucos sobreviventes ainda permanecem. E esta foi a gota d'água. Ark instantaneamente teletransporta os sobreviventes para algum lugar seguro e, em seguida, volta para enfrentar os soldados que chegam junto com Goemon. Mas desta vez, ele estava genuinamente enfurecido. O homem solta. Destrói completa e totalmente o mercado de escravos e mata todos os soldados. Foi pura destruição. Uma vez feito isso, eles realizam um funeral adequado para os escravos mortos. Foi muito triste, mas agora eles sabem o quanto é importante salvar os escravos o mais rápido possível. Enquanto isso, o outro filho do rei consegue que seu irmão seja assassinado. Ele também coloca a culpa do desaparecimento de Juliana em seu irmão morto. Ele agora é o único herdeiro do trono. Juliana, por outro lado, finalmente chega a Limbult. Ela contou sobre a morte de seu irmão malvado, mas também sabe que provavelmente foi o outro irmão que a matou, que foi responsável, não apenas por sua morte, mas também por sua tentativa de assassinato. Isso faz com que ela seja esperta e mantenha sua sobrevivência em segredo, pelo menos por enquanto. Posteriormente, Ark e Ariane decidem ir para o Santo Império Revlon porque compraram muitos escravos nos mercados de escravos locais. Bem, isso é o que Xiaomé diz. O imperador da Revlon está ciente da agitação no reino, ele gosta e quer mais. Ele também envia seu agente chamado Fumba para causar alguns problemas.
Ark e Arya continuam avançando, eles se deparam com Virens e depois com uma vila. Por tudo isso, Ark não pôde deixar de notar que Arya está meio nervoso. Uma vez que ele pergunta a ela sobre isso, ele descobre que a razão por trás de sua ansiedade é que o negócio de escravos é realmente legal no Santo Império Revlon. Por isso ela tem um pouco de medo de ir até lá, com medo do que pode encontrar. Enquanto eles estão hospedados na vila, eles encontram uma elfa chamada Carsey, que faz parte da vila e vive de estudar monstros. Ele pode ver que Ark é forte, por isso pede ajuda do Car para pegar alguns monstros. Em troca, você dará a eles um mapa da Revlon. Ariane pensa em como Carsey convive com os humanos, ela não sabe se ela mesma estaria à altura. De qualquer forma, eles bebem um pouco, e é revelado que nosso adorável elfo está muito bêbado. Ela é caótica. Na manhã seguinte, todos os aldeões pensam que ela e Ark estavam enlouquecendo na cama a noite toda. De qualquer forma, enquanto ela se recupera da ressaca, Carsey e Ark estão caçando monstros. Um enorme verme os ataca, mas Ark o derrota. Era definitivamente de tamanho anormal e também tinha um anel em si. Mais tarde, Carsey fala com Ariane sobre como ele também costumava odiar os humanos, mas mudou de ideia depois de ver a cidade de Limbul. Humanos e elfos coexistem lá, e é maravilhoso. Também sobre o tamanho anormal do verme. Parece que é o agente do Imperador, Fumba. Ele está alimentando os monstros com escravos, o que está fazendo com que eles cresçam extraordinariamente grandes. Ele também sequestrou alguns aldeões, tudo sob a palavra do Imperador. Seja como for, Ark e Ariane chegam à fronteira para procurar os elfos capturados. Eles se separam para cobrir mais área, e quando Ark ouve sobre os gritos estranhos que podem ser ouvidos vindos de uma certa fortaleza à noite, ele percebe que é para onde eles deveriam estar procurando. Ele também acaba salvando uma garota de ser sequestrada. Ela é meio fofa e também gosta muito do Ark por salvá-la, mas se tem alguém que não gosta é a Ariane. Embora sobre os sequestradores, eles estavam trabalhando para Fumba para conseguir algumas pessoas que podem ser alimentadas com monstros. E como eles não conseguiram sequestrar ninguém, ele os dá de comer ao tigre. Voltando à fortaleza, é revelado que os escravos foram trazidos para cá há cerca de 4 meses. Há uma câmara subterrânea e tudo. Eles invadem e procuram, mas acabam encontrando o próprio Fumba. Ao vê-lo, Ariane ataca, mas ele de alguma forma faz pensar que ela está apenas treinando com sua irmã. Era o controle da mente. Mas Ponte e Ark ajudam a libertá-la disso. Fumba então fala sobre como ele é capaz de fazer os monstros o obedecerem. Ark então pergunta a ele sobre os elfos, ao que ele responde que eles foram usados para experimentos ou como alimento para seus animais de estimação e, novamente, foi isso. Ark estava enfurecido. Ele mata impiedosamente o tigre premiado do homem e, em seguida, destrói todos os seus outros supostos animais de estimação também. Ariane parece estar em perigo, mas Shiomi aparece de repente, usa seu ninjutsu de água, a salva e então declara que membros de seu clã já cuidaram dos outros monstros. Fumba foi completamente e totalmente derrotado. Ou então pensamos. Verdade seja dita, seu maior monstro ainda estava adormecido, então pouco antes de fugir, ele afirma que seu maior monstro está prestes a acordar. Ark então os teletransporta para fora da fortaleza, onde eles testemunham uma enorme hidra de 5 cabeças. Ele os ataca com um sopro de fogo, mas Ark usa seu escudo para protegê-los. Ele decide ficar para trás para manter a hidra engajada, enquanto os outros vão atrás de Fumba. Ark convoca um demônio infernal para lutar contra a hidra, enquanto as garotas induzem Fumba a atacar e, em seguida, usa uma espada de fogo para incendiá-lo. No final, o demônio infernal de Arx também usa chamas para destruir o inimigo. Tanto Fumba quanto Hydra são consumidos pelas chamas. Posteriormente, a princesa Juliana conhece o pai de Arya e outro ancião. Eles falam sobre o que aconteceu, e ela afirma sinceramente que seu reino se responsabilizará pelo comércio de escravos. Eles vão defender territórios élficos, localizar os escravos, resgatá-los e fazer o que for preciso para garantir a segurança dos elfos. Foi ótimo ouvir isso, e então os elfos decidem apoiar sua sucessão ao trono do reino. Arya também fica sabendo desse desenvolvimento, mas ela começa a se perguntar o que deve fazer a seguir. Ark e Shiomi dizem a ela para relaxar um pouco. E o filho do rei está chateado. Não apenas porque sua única irmã está viva, ela realmente conseguiu negociar com os elfos. E isso era uma má notícia para ele. O imperador do Sacro Império Revlon também estava muito chateado porque Fumba e seus monstros foram violentamente destruídos. Pouco antes do final da história, Shiomi dá uma olhada no rosto real de Ark, mas todos sabemos que nada acabou para nenhum deles. A viagem deles continua. Pela ciência, Ark ainda tem que ir para a Terra dos Dragonlords para conseguir um corpo humano. Sim, isso mesmo. A história continua no romance leve. Esse é o fim do resumo desse anime muito bom. Como sempre, se você gostou do que viu, inscreva-se no canal. Enviarei muitos vídeos como este, então vejo vocês na próxima.